Olá pessoal, vamos corrigir aí os exercícios da atividade 2 referente à capacidade térmica e quantidade de calor. Vamos lá. Um bloco de cobre de 200 gramas está inicialmente a temperatura de 25 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor recebido pelo bloco depois de colocado no forno, que elevou sua temperatura para 140 graus Celsius. Então vamos lá, né? Quero calcular a quantidade de calor. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A quantidade de calor aqui então vai ser a massa 2.500 vezes calor específico 0,093 vezes a variação de temperatura foi de 25 para 140, isso dá um total de 115 graus de aquecimento. Então, a quantidade de calor aí vai ser de 2.500 vezes 0,93 vezes 115. Vai ser um total de 26.737,5 calorias, tá? 737,5, 26.737,5, ok. Próxima. Um pedaço de vidro a uma temperatura inicial de 20 graus foi colocado no forno até que chegasse a 60 graus. Então, recebendo 5.600 calorias. Qual é a massa desse pedaço de vidro? A mesma coisa. Massa vezes calor específico vezes ΔT. Quantidade de calor 5.600 é igual a massa, não sei, vezes calor específico 0,2 vezes ΔT, que foi de 20 para 60, ou seja, 40 graus. Então, 5.600 é igual a... Aí multiplica aqui 0,2 vezes 40, vai dar 8. Vai dar 8. Tá? 8M. E aí você pega aqui e passa esse 8 dividindo. 5.600 dividido por 8, que é igual a M. E aí 5.600 dividido por 8, 700. Então a massa é 700, como aqui está em gramas. Próximo. Aqui mostra o gráfico, né, a curva de aquecimento aí, tá bom? Aí a pergunta é, essa aqui eu já respondi na nossa aula online, tá? A resposta correta aqui é no trecho CD, a substância apresenta forma variável. Isso aqui é o aquecimento. Aqui, ó, durante essa mudança de temperatura aqui, ó, de 0 a 50, o objeto, a substância está no estado sólido, tá? Está no estado sólido. Aqui ele está derretendo. Aqui ele está no estado líquido. E aqui está evaporando. Certo? Então, CD apresenta forma variável, porque ela está no estado líquido aqui nesse intervalo CD. Beleza? A próxima aí fala de uma substância, tem vários pontos de fusão e ebulição de algumas substâncias, e ele quer saber qual dessas substâncias a menos 18 graus vai estar no estado sólido, tá? Se o freezer vai estar a menos 18 graus, todas as substâncias que têm um ponto de fusão maior que menos 18 graus vai estar no estado sólido, porque essa temperatura ficaria abaixo do ponto de fusão dela. Então, por exemplo, a água que tem um ponto de fusão a 0 grau, quando atingir a menos 18 graus, ela está sólida, tá? A mesma coisa aqui, ó, cloreto de sódio. Cloreto de sódio que tem um ponto de fusão de 801 graus, quando ele tiver menos 18 graus, ele vai estar super sólido, tá? Vai estar muito sólido mesmo, porque está menos 18 graus, uma temperatura muito abaixo do ponto de fusão dele, tá? Então, basicamente aí, água, cloreto de sódio e também aqui, ó, o bromo. O bromo tem uma temperatura de fusão de menos 7 graus, menos 7 é maior que menos 18. Então, ele também vai estar no estado sólido
a menos 18 graus, tá? Então, água, bromo, cloreto de sódio, tá bom? E a última, para terminar, fala que tem numa caixa de isopor vedada, depois de um certo tempo, né, tem um pouco de gelo, uma garrafa de ar e uma de água. Depois de 2 horas, ao medir a temperatura dentro da garrafa, T1, né, da água T2 e do gelo T3, comprovou que havia um equilíbrio térmico entre as 3 substâncias, ou seja, as 3 temperaturas eram iguais. Equilíbrio térmico sempre está relacionado a temperaturas iguais, certo? Se está em equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais, beleza? Essas foram as atividades aí dessa aula, gente. Espero que tenham compreendido. Até a próxima.